Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? E na aula de hoje, de ensino religioso, nós vamos estudar sobre regras de convivência. Então, pega lá seu livro, tá bom? E abre na página 26. Mas antes da gente iniciar lá com o livro, eu quero chamar a sua atenção para essas placas de trânsito, tá? Esses sinais de trânsito. Vocês conhecem o significado de cada uma delas? O que acontece quando não obedecemos às indicações dos sinais e placas? Com certeza, muitos acidentes podem ser evitados e problemas também, se a gente segue direitinho as regras e a sinalização ali, tá bom? Existem outras regras também que a gente pode ver aí no nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano, na escola. Por exemplo, as leis de trânsito, elas precisam ser obedecidas e seguidas. O uso do uniforme, por exemplo, no colégio, é uma regra, você deve obedecê-la. Horário de chegar à escola, não é? Fazer a fila, esperar a sua vez, regras de jogos, regras de saúde e muitas outras regras. Existem regras, né? E para cada regra existe uma razão e também uma consequência. Para ela existir aí, existe uma razão e uma consequência. Então, nossas escolhas, elas determinam se serão boas ou não. E as regras para uma boa convivência sempre existiram desde os tempos bíblicos. Por exemplo, quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito, enfrentou grandes problemas, pois era uma grande multidão. Deus o orientou, então, para que ele estabelecesse algumas regras e assim pudessem conviver em harmonia. Mesmo morando em tendas, vejam só a imagem que tem aí no livro de vocês. Deus orientou que se organizassem em grupos de famílias e deu uma responsabilidade a cada uma. Deu regras de higiene para que não tivesse doenças e leis para que os juízes pudessem julgar todos os casos. Talvez nem todos tivessem gostado de obedecer às novas regras e preferissem continuar fazendo as coisas como estavam acostumados. Mas as autoridades se esforçaram para fazer cumprir as novas leis. E gradualmente o povo compreendeu que valia a pena obedecê-las. Por exemplo, era costume naquela época que os filhos homens recebessem a herança de seu pai. Porém, havia no acampamento 5 moças descendentes de José, cujo pai havia falecido no deserto. Eram as filhas de Zelofeade: Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Essa história está na Bíblia, lá em Números 27, de 1 a 11. Elas não tinham irmãos e, por isso, reivindicaram a herança que receberiam em Canaã. Assim, procuraram Moisés e lhe disseram: Nosso pai morreu no deserto e não deixou filhos homens. Por isso, ficaríamos sem herança e sem o nome do nosso pai? Entregue para nós a herança de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor e lhe disse: Elas estão certas. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas e lhes passará a herança do pai. A partir desse dia, foi instituída uma nova lei, possibilitando que as filhas também recebessem a herança de seus pais.